Meus amados, a paz do Senhor Jesus, quero iniciar minha fala agradecendo você por mais um trimestre estar conosco, nos acompanhando, comentando, curtindo, compartilhando. Muito obrigado. Estamos chegando no final do segundo trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical, estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Pastor Osiel Gomes foi o comentarista e estamos chegando aí na 13ª lição, a Cidade Celestial, que será ministrada dia 30 de junho de 2024. 30 de junho de 2024 e estamos aí chegando aí no terceiro trimestre. Essa é a nova lição do terceiro trimestre, onde iremos estudar sobre duas mulheres de muitas que a Bíblia traz a sua história. Vamos falar aqui sobre Ruth e Esther. O comentarista desse terceiro trimestre é Silas Queiroz. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa será esse próximo trimestre, o terceiro trimestre das lições bíblicas. Então, Silas Queiroz é o comentarista desse terceiro trimestre. A primeira lição aqui do terceiro trimestre vai falar sobre essas duas mulheres. A história de Ruth e de Esther é uma introdução. A lição 2, lição 3, lição 4 e lição 5 vai tratar sobre a história de Ruth. E da lição 6 até a última lição, a 13ª, vai tratar sobre a história de Esther. Então é uma lição que vai falar de duas mulheres incríveis, maravilhosas, que deixou aí a sua marca na Bíblia. E vamos aí concluir a última lição, a 13ª lição, que será ministrada dia 30 de junho de 2024, a Cidade Celestial. O texto áureo dessa última lição está em Filipenses 3:20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Oh, glória a Deus! A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 21, versículo 9 ao 14, e Apocalipse 22, o versículo 1 ao versículo 5. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar o paraíso. O segundo objetivo é explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. E o terceiro e último objetivo dessa lição é conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. A introdução da lição diz assim: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, é o que Pedro diz em 1 Pedro 2:11. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial, é o que Paulo diz em Filipenses 3:20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Palavra-chave é cidade.
cidade é um substantivo feminino, segundo o dicionário secular, é aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas à moradia ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo urbe. Vamos aí para o primeiro ponto da lição, o paraíso eterno. O primeiro tópico do primeiro ponto, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor Jesus fez uma promessa ao ladrão arrependido. E Lucas registra, Lucas 23, 43, Jesus falando: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão, que a tradição chama de Dimas, ao ouvir Jesus lhe fazer essa promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus, é que está em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O paraíso, o apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso. E o próprio Paulo relata, segundo Coríntios 12, 2 ao 4. Paulo disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Que coisa tremenda essa visão. Que é o mesmo lugar que aparece lá em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O segundo tópico da lição: o que é a cidade eterna? O que é a cidade eterna? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, diz que a cidade celestial terá muita riqueza. Em Apocalipse 21, versículo 22 e Apocalipse 22, 5, diz que a cidade celestial terá muita luz. Em Apocalipse 21, versículo 24, versículo 25, versículo 26, diz que a cidade celestial terá muita educação. Em Apocalipse 21, versículo 12 e versículo 27, diz que a cidade celestial terá muita segurança. Em Apocalipse 22, 1, diz que a cidade celestial terá muita água. Em Apocalipse 22, 2, diz que a cidade celestial terá abundância. Em Apocalipse 22, 3, diz que a cidade celestial terá um justo governo. Em Apocalipse 22, 3, diz que a cidade celestial terá muito lazer. Em Apocalipse 22, 21, 4, Apocalipse 21, 4 e Apocalipse 22, 2, a parte C, diz que a cidade celestial terá muita saúde. Em Apocalipse 21, 27, diz que a cidade celestial nunca jamais penetrará nela
coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Deus! A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem a sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que está contaminada, ela descerá diretamente dos céus. É o que está relatado em Apocalipse 21, versículo 1 ao 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. É o que está em 1 Coríntios 15, 54. Terceiro tópico do primeiro ponto: quando a eternidade começará? É uma interrogação, é uma indagação. De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, a tribulação e grande tribulação, por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosamente e triunfante por ocasião da sua segunda vinda e implantará o seu reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno, que são duas coisas distintas. Este caracteriza a eternidade sem fim. O estado eterno é a eternidade sem fim, que passaremos com Deus. O milênio é um período apenas de 1000 anos que o Senhor reinará na terra. Ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco e o juízo final. Está em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Então, aguardaremos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, onde iremos aí habitar eternamente na Jerusalém celestial aqui na terra. A síntese aqui do primeiro ponto: o paraíso e a nova Jerusalém como realidade eternas do céu. Segundo ponto da lição diz assim: o eterno e perfeito estado. O estado perfeito, à luz da doutrina da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus após o milênio, em que serão estabelecidas um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21. Então, nós vemos que após o milênio, primeiro Jesus arrebata a sua igreja, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo nos céus, aqui na terra inicia a tribulação. Depois de 3 anos e meio, começa a grande tribulação. No final da grande tribulação tem o Armagedon. É aí que o Senhor desce para julgar as nações e estabelecer o milênio. Depois do milênio, haverá aí o julgamento do grande trono branco. Então, nesse propósito original de Deus se cumprirá, toda a terra se encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu, Colossenses 1:2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5, é o segundo tópico, o segundo ponto. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vivida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Nós vemos o símbolo de um rio, uma árvore, a ausência de males, a presença de Deus. Então, a vida eterna descrita como um rio, o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22:1. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo da vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida, em João 4:10, em Salmos também nós vemos o salmista, em Salmo 46:4, Ezequiel 47:1 ao 12, vemos isso aí. A vida eterna descrita como árvore
A árvore da vida remota ao livro de Gênesis, Apocalipse 22, 2 e Gênesis 2, 9, Gênesis 3, 22. Os seus 12 frutos, de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois o novo divino estado eterno. A morte não prevalecerá mais, será vencida. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22, 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano, e os males que hoje aflige serão exterminados. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, e a sua presença será a luz para sempre. Apocalipse 22, 4. Que alegria, meu querido, minha querida. Que alegria indizível, que coisa maravilhosa. Prestaremos culto olhando diretamente para o Senhor, a sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não haverá mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com o Senhor. A síntese aqui do segundo ponto da lição: a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, um lugar sem males e a presença eterna de Deus. Vamos para fechar a lição, terceiro e último ponto da lição: o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? É uma indagação, primeiro tópico. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer na terra eternamente. Não, senhores. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. É que está em Hebreus 11, versículo 9 e 10, Gálatas 4, 26, Hebreus 11, 16. Moisés também passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória porque tinha consciência de que algo melhor, a recompensa gloriosa do Senhor, ia alcançar. Hebreus 11, 24 ao 27. Por isso o cristão, eu, você, o servo, a serva de Deus, que vive neste mundo, sabe que aqui é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Apocalipse 21, 3, Apocalipse 22, 3. Segundo tópico desse ponto: viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas das cidades, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces, leva os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. É o que está em Apocalipse 21, versículo 9 ao 14. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas: nisto não há judeu nem grego. Gálatas 3, 28. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferenciação de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Terceiro tópico: finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Hebreus 11, 13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3, 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão em Cristo e a sua palavra cultivam em seu coração
o desejo de ir para casa como anelava os apóstolos dos gentios, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:21 ao 23. Essa é a nossa grande recompensa quando findarmos aqui na terra nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar na cidade celestial. A síntese aqui do último ponto é: no estado final, finalmente poderemos dizer, estamos em nossa casa. Oh, glória a Deus. Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos, tentando nos desviar da rota para os céus. Por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial está logo aí. Amém? Deus abençoe e até a próxima lição do próximo trimestre. Deus abençoe.